Olá, meus caros Champions, tudo beleza? Vamos a mais uma parte da nossa aula de Segunda Guerra Mundial. E no dia 7 de dezembro de 1941, as tropas japonesas atacaram a base americana de Pearl Harbor, levando a Segunda Guerra Mundial até os Estados Unidos. O motivo do ataque japonês à base de Pearl Harbor é que o país asiático estava se expandindo bastante pelo Oceano Pacífico e estavam começando a incomodar ali os Estados Unidos, que também era uma grande potência ali no Pacífico. O Japão já sabia que então uma guerra com os Estados Unidos seria inevitável. Então ele decide fazer o primeiro ataque, atacando a base de Pearl Harbor. Os Estados Unidos declaram guerra contra o Japão e o aliado do Japão na Europa, no caso a Alemanha, declara guerra contra os Estados Unidos. Começa assim então a entrada dos Estados Unidos na guerra e começa também uma grande guerra no Oceano Pacífico. O Japão já tinha começado já um grande plano expansionista no Oceano Pacífico na década de 1930, mas até então ele estava invadindo lugares até que fracos militarmente, né? Como por exemplo as Filipinas, ilhas da Oceania, do sul do Pacífico ali, e agora os Estados Unidos teria um grande adversário ali no Pacífico, né? Os Estados Unidos acaba levando também aliados da América para a guerra, como o caso do Brasil, que acaba tendo uma participação ali no teatro de guerra europeu, como vocês podem perceber pelos dados que eu estou colocando aqui para vocês, né? Ah, em 1944 já é evidente que os aliados vão vencer a guerra contra o eixo ali, né, na Europa. No Pacífico também, depois de pesadas derrotas, o Japão não para de recuar em relação aos Estados Unidos e a guerra vai avançando desse jeito, né? O Brasil tem feitos heróicos na Segunda Guerra Mundial, nas campanhas da Itália. Batalhas muito notáveis acontecem ali. O Brasil consegue vitórias bastante decisivas. Destaque aqui para o Repórter Esso, né, que era um programa de rádio, sempre trazendo atualizações do que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Aliás, nos anos da guerra, o rádio é um grande veículo trazendo entretenimento, propaganda e, claro, bastante informação ali naquele momento, né? Mussolini acaba sendo fuzilado na Itália e tudo, a Itália se rende antes do final da guerra, deixando a Alemanha e o Japão sozinhos. A Alemanha também depois acaba se rendendo em maio de 1945, deixando o Japão sozinho, né? Aqui imagens do Mussolini fuzilado, pendurado de cabeça para baixo, com a amante dele e tudo. A Alemanha fica sozinha, só que mesmo assim acaba na Europa oferecendo uma resistência muito notável. As últimas divisões alemãs, ali, o último esforço alemão na Segunda Guerra Mundial é impressionante, ao custo de pesadíssimas baixas. Tropas soviéticas conseguem tomar ali o leste alemão e tropas estadunidenses, inglesas e francesas conseguem tomar o oeste alemão ali, não é? O grande decisivo momento aí das tropas aliadas na Europa é o desembarque do dia D, dentro da Operação Overlord. Em 1944, eles conseguem tomar uma praia ali no norte da França e ali eles começam a trazer tropas recém-treinadas, equipamentos novinhos e muito bombardeio na Alemanha, né, para dificultar o esforço de guerra. Ou seja, refinarias de combustível alemãs, fábricas de tanque, fábricas de aviões, fábricas de munições alemãs são covardemente bombardeadas. Não só esses, né? Mas até mesmo cidades alemãs que não tinha nada a ver diretamente com a guerra, eram diuturnamente bombardeados, tá? Então tem esse lado da guerra aí de ambos os países cometendo crimes horrendos contra a humanidade. Aí você pode colocar, mas professor,
O Brasil não está citado aqui nesse slidezinho que você mostra, né? Bom, o Getúlio Vargas chama as tropas brasileiras de volta para casa em 1944, já quando a guerra está bastante decisiva já. Chama de volta. Chama de volta pois o Vargas não queria, provavelmente, muito brio, muito destaque para as tropas brasileiras, então ele chama elas de volta antes de tomar Berlim, a capital da Alemanha, né? Então, apesar de o Brasil fazer um esforço notável durante essa guerra, num determinado momento, ali quando ela já está decidida, as tropas brasileiras são chamadas de volta, né? Aí, por fim, depois da Alemanha se render e assinar ali um tratado de rendição, fica apenas Estados Unidos contra Japão, né? Talvez você já escutou falar disso, né? Os Estados Unidos acaba jogando não uma, mas duas bombas nucleares em áreas completamente civis ali japonesas, cometendo aí um verdadeiro crime contra a humanidade, né? O desembarque da Normandia no dia D, no dia 6 de junho de 1944, envolveu batalhas monstruosas, um saldo incrivelmente alto de mortes para ambos os lados, e a duras penas os aliados conseguem tomar essa praia estratégica e, através dela, estabelecer os que os militares chamam de cabeça de ponte, que é quando há um ponto cujo qual ele recebe, né, navios com tanques, homens, munições, medicamentos e tudo aquilo que é vital para um esforço de guerra. Aliás, esse episódio da tomada da praia às vezes até exageradamente ilustrado, né, em jogos, filmes, documentários, enfim, né? Aqui uma foto dos soldados chegando nessas embarcações aqui até a praia, a tropa alemã já esperando eles nas colinas ali no litoral. Isso é o que eles viam quando a escotilha do barquinho descia, né? Eles tinham que pular na água com o mar até o umbigo, carregando ali até mais de 20 quilos de equipamento, sobre a mira de metralhadoras, né, com água no umbigo ali, é complicado se esquivar, correr, fazer qualquer outro tipo de movimento brusco, e essa era a realidade, né? Como já foi dito, apesar de uma notável resistência, a Alemanha acaba tomando derrotas muito pesadas. O ditador alemão Adolf Hitler comete suicídio no final do mês de abril de 1945, e o resto do que ficou ali, né, do comando alemão, acaba se rendendo. Aí então Estados Unidos e União Soviética ficam, né, com os escombros ali da Alemanha e da Europa e vão enriquecer muito disso, que vai ficar para uma outra aula, beleza? O Japão oferece uma notável resistência contra os Estados Unidos, e os Estados Unidos então lança duas bombas nucleares no Japão. Aqui uma foto famosa, né? A sede do governo alemão, o Reichstag, em Berlim, é tomado por tropas soviéticas. Aqui eles estão colocando, né, a bandeira soviética no topo do Reichstag. Aqui uma foto do estouro de bomba nuclear na Ásia, né, no caso do Japão ali. É muito discutido se precisava ter chegado até esse ponto, se não teria sido melhor fazer um acordo de paz com os japoneses, né? Mas em história é mais comum a gente trabalhar com o que aconteceu e não com o que poderia ter acontecido. Mas é muito discutível, né, a questão dos Estados Unidos ter jogado não uma, mas duas bombas nucleares no Japão. Provavelmente isso foi uma demonstração de força para a União Soviética, ali pertinho, algo do tipo, ó, seus russos soviéticos aqui, o que nós temos, né? É uma demonstração de uma arma secreta. Aqui é o jeito que o Japão fica, né? Lembrando que desde antes dos Estados Unidos jogar essas bombas nucleares, ele já vinha bombardeando áreas civis japonesas, inclusive com bombas incendiárias, matando crianças, destruindo escolas, destruindo o hospital, destruindo populações e instalações que não necessariamente estavam envolvidos com a guerra. Então,
Muito importante vocês notar que todos os lados do conflito cometendo crimes severos contra a raça humana, tá? Contra a humanidade. Que muitos dos jogos, filmes, livros, documentários que tem por aí mostra muitos abusos cometidos pela Alemanha, muitos abusos cometidos pelo Japão, talvez, mas eles acabam sendo preocupantemente lenientes com os abusos que os Estados Unidos também cometeu durante a guerra. Abusos que a União Soviética cometeu também durante a guerra. Então vale a pena pesquisar mais o assunto, dar uma olhada em informação de qualidade sobre o tema, beleza? Foto colorida aqui de como que fica, né, a situação japonesa. Depois do bombardeio nuclear, o Japão acaba se rendendo, ele é forçado a assinar uma vergonhosa constituição escrita pelos Estados Unidos, que é a constituição que vigora no Japão até hoje, tá? Proíbe o Japão de ter exército, de ter força aérea, de ter marinha. O Japão pode ter apenas uma pequena força de autodefesa. Essa constituição proibia os japoneses até de terem espadas em casa. Vale a pena também dar uma olhadinha. Aqui foto de japoneses que foram queimados ou que nasceram deficientes, né, por causa da radiação do ataque nuclear. Consequência da Segunda Guerra Mundial, a conta da guerra, né? Bom, ela deixa um saldo de 45 milhões de mortos. O país que mais perde pessoas é a União Soviética, seguido da Alemanha. Houveram impiedosos massacres de todos os lados, tá? É indiscutível que a Alemanha cometeu atrocidades durante a guerra. Fez, por exemplo, verdadeiras usinas da morte, campos de concentração, né, como eu posso citar aqui o campo de Auschwitz, que está preservado até hoje, o campo de Treblinka, o campo de Dachau, que foram destruídos pela União Soviética, né? Aquelas fábricas elas matavam judeus ali dia e noite, conforme a Alemanha ia dominando territórios. Ela ia massacrando e até escravizando a população dominada. A União Soviética não ficava muito atrás, conforme a União Soviética ia avançando. Eles também fuzilavam e massacravam a população, e nem os Estados Unidos saem com ficha limpa disso. Conforme os Estados Unidos ia dominando ali também áreas de antiga ocupação alemã, eles também iam fazendo ali uma verdadeira limpeza, matando, prendendo arbitrariamente, torturando possíveis membros do partido nazista, simpatizantes, facilitadores, ou até mesmo quem eles apenas suspeitavam que estavam ligados ao nazismo. Então, quando a guerra acaba, todas as partes envolvidas estão com a mão bastante chafurdada de sangue, tudo bem? Após a guerra é criado também a ONU, a Organização das Nações Unidas, para tentar mediar futuros conflitos e até para servir como um fórum de debate diplomático entre os países ali, para evitar outras guerras de grandes proporções, como foi a Segunda Guerra Mundial. Aliás, esta guerra, no caso, a Segunda Guerra Mundial, deixa importantes lições para a humanidade, né? A União Soviética ela sai com uma grande destruição material, morreu muita gente da União Soviética durante a guerra, mas ela avançou, a tecnologia soviética serviu de álibi para a União Soviética dominar vários lugares que depois se tornam partes da União Soviética, como é o caso da dominação da Polônia, de metade da Alemanha, enfim, né? E aí o final da Segunda Guerra Mundial coloca o mundo numa próxima guerra, que é a Guerra Fria, aquele estado, né, de rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Estados Unidos e União Soviética saem como megapotências da Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética se incomoda muito com o sistema capitalista e a presença estadunidense. E os Estados Unidos, por sua vez, com seus aliados capitalistas, se incomodam muito com a presença soviética e a doutrina comunista deles ali. Então, essas duas superpotências e seus aliados passam a apontar suas metralhadoras, mísseis e equipamentos militares uns para os outros.
beleza? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela deixa um saldo catastrófico de mortes, ela muda drasticamente o mapa da Europa, o mapa da Ásia, até mesmo da África, né? Já que muitos países africanos eram colônias de países europeus. Ao final da guerra, os europeus estão cambaleantes, estão enfraquecidos, e aí colônias na África, na Ásia, aproveita para reforçar um processo chamado de processo de descolonização. Aí então eles passam a lutar contra seus antigos dominadores. Aqui fotos, né, dos mortos da guerra, especialmente da Alemanha, ali os campos de concentração, as valas que eles enterravam seus mortos ali. Falando em Alemanha, então ela é dividida em 4 distritos, como você pode perceber aqui: o soviético, o britânico, o francês e o estadunidense. E essa área em vermelho acaba dando origem à Alemanha Oriental, do lado da União Soviética, e essa parte aqui acaba dando origem à Alemanha capitalista, aliada dos Estados Unidos. E assim então nós temos um próximo momento, que é a Guerra Fria. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aí para a próxima aula. Sempre comento com vocês. Isso aqui é um recorte, é um fragmento da história. A ideia não é acender uma luz revisionista, não é tornar isso daqui uma tese de doutorado, não. É apenas para fins didáticos mesmo. Se gostou, dá like, compartilha. Vou ficando por aqui. Bons estudos, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.